Glória seja o nome de Jesus. Amém. Vamos se colocar de pé. Gostaria de ler o Salmo 117. Salmo 117. Nós estamos dando início ao nosso culto, amém? Amém. Graças a Deus. Salmo 117. Louvor universal a Deus. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Amém. Pai eterno, Senhor amado, nós te damos graças, ó Deus, por mais esse privilégio, Pai. Ó Deus, por mais uma reunião contigo, Senhor, aonde viemos para te louvar. Ó Deus, tu és, ó Pai, o principal motivo desta noite, Senhor, do nosso culto, da nossa adoração, do nosso louvor. Tu és o único, todo-poderoso, o todo-suficiente, o Pai de amor, Pai da eternidade. Amado Deus, obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe essa noite, Pai. Ó Deus, queremos abrir esse culto agora, Pai, confiando que o Senhor tome o controle de tudo, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos ouvir a Tua voz uma vez mais, Senhor, através da Tua palavra. Ajuda-nos nos louvores, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em tudo, Pai. Ajuda os músicos, ó Pai. Toma controle nesta noite, em o precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Os irmãos podem ficar à vontade. Vou convidar para estar cantando o número 289 do nosso lar. 289. Graças a Deus. Desculpa, irmãos, 287. 287. Glória a Deus. Quando novo amigo é Cristo, carregou a nossa dor, Ele nos manda aquele enfermo, todos cuidados ao Senhor. Cura
exalta o nome do Salvador, amém? Eu quero convidar o irmão Samuel para estar vindo olhar pelas ofertas, e na sequência ele vai estar cantando mais alguns hinos conosco, amém? Eu quero deixar com ele agora. Pode vir, irmão Samuel, vamos orar pelas ofertas, irmãos, coloquem no pé, por gentileza. Graças a Deus. E na sequência já. Oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai Celestial, como é bom se eu estava na tua casa mais uma vez, Senhor, para te adorar, Senhor, para te louvar, para bendizer, Senhor, o seu santo nome, Pai. Agora iremos ofertar ao Senhor, e há uma parte, Senhor, do nosso culto, Pai, mas não receba apenas, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo alçado, mas receba a nossa vida, meu Pai, do altar, Pai. Que possamos, ó Pai, ser como um sacrifício, Senhor. Que o Espírito Santo desça sobre nós, ó Pai, e que a nossa vida chegue diante do teu altar. Ó Deus, como um incenso suave as tuas narinas, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor, alegrar o teu coração nessa noite, ó Deus. Nos ajude, meu Pai, e ser como o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Mudar
está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução da tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Só nós que nos espera, pelo amor de Deus. Nós temos um Deus poderoso a nosso favor. Mas sabemos que não é fácil a caminhada. A caminhada ela tem as suas rosas, mas também tem seus espinhos. Né? E eu ouvi uma história que quanto mais a rosa ela é espremida, ela pode dar o seu melhor aroma. Eu creio que às vezes Deus ele espreme um pouco aqui. Mas ele tem um bálsamo também. Aleluia. Chamar o irmão Isaac. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Santo, seu nome é santo, Jesus é santo, entre os querubins, adorar Jesus, o eterno Rei.
Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nosso Deus. Amém. Aleluia. Que Deus continue nos abençoando. Amém. 276. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua cruz. Eu ouvia falar dessa graça
eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era ladrão e ele era Jesus, que havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, pronto pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele. Aleluia. Glória a Deus. E vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheio de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando nosso preço mesmo sem dever. Então lembrei, quando eu estava por ali dobrando, ele estava seus milagres operando, trazendo sofrimento chegarem ao fim. Eu pensei como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Aleluia. Lembra de mim. Glória. Sei que o Senhor não é neste lugar. Lembra de mim. Quando no teu reino o Senhor entrar. Aleluia. Eu era pecador e ele salvador. Eu era por ódio e ele por amor. Eu tinha o inferno lá me esperar. Ele tinha o paraíso para me ofertar. Eu era pecador e ele pura luz. Eu era ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar aqui na terra. Eu era pecador e ele salvador. Eu era por ódio e ele por amor. Eu tinha o inferno a me esperar. Ele tinha o paraíso para me ofertar. Eu era pura leve e ele pura luz. Eu era ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando eu vi ele me falar, o paraíso hoje comigo estará. No paraíso hoje comigo estará. Glória a Deus, aleluia, coisa maravilhosa. Amém. Vamos louvar mais firme, nós recebemos a palavra do Senhor. Quem é esse que vem vindo aí sobre as águas? Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam, pois não entendiam que era Jesus que ali estava. Glória a Deus. Aleluia. Uba, uba,
acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama, na tempestade vai guardar você. Aleluia. Para lançar, tempestade mais forte ficava, e o medo os aterrorizava. Já não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas nem de perto Jesus os acompanhava. Aleluia. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança. É assim que Ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, só pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama, na tempestade vai guardar você. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Aleluia. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Aleluia. Quando Jesus entrar no barco, um milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o mar lhe obedece. Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança. É assim que Ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, só pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama, na tempestade vai guardar você. Na tempestade vai
Nós te agradecemos, ó Deus, pelo grande privilégio que o Senhor nos concedeu, Pai, de estarmos na tua casa, ó Deus, de poder entoar hinos de louvores a ti, ó Deus, reconhecendo que o Senhor está neste lugar, Pai, que o Senhor recebe a adoração e o louvor do teu povo, Pai. E, ó Deus, agora chegou a parte principal, ó Deus, de nós ouvirmos a tua palavra, de ouvirmos a tua voz, Pai. E nós queremos, ó Deus, dar crédito, ó Deus, segundo o que está escrito, Pai. E rogamos que o teu Espírito Santo possa tomar lugar neste ambiente, Senhor, e em cada coração, Pai, e vivificar a tua palavra. Amém. Pois é o que nós pedimos a ti, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Vamos atrapalhar. Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos, capítulo 2. Versículo 1 a seguir, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atos capítulo 2, Salmos capítulo 85, melhor dizendo. Salmos capítulo 85, versículo 6. Salmos capítulo 85. Versículo 6 e o versículo 7. Diz assim: Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Senhor nosso Deus, lemos a tua palavra e rogamos, Pai, que o Senhor vivifique ela em nossas vidas, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero falar nesta noite sobre avivamento. Avivamento. A palavra avivamento quer dizer trazer de volta a vida, reanimar, reacender algo que estava morrendo ou esquecido. Veja, irmãos, agora nós sabemos que a nossa vida, a vida de uma pessoa, de um crente que creu em Deus, ela dá início ao chamado, ao batismo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. Ali ela dá o primeiro passo
Marcos capítulo 16, versículo 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Veja, nós sabemos que o batismo ele tem três passos, que é a morte, sepultamento e ressurreição. Então você, quando é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você enterra o velho homem, você sepulta o velho homem nas águas e você sai da água uma nova criatura, uma pessoa nova. Então veja, irmãos, a promessa do Espírito Santo, veja que ela não é no ato que você recebe, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 2, no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, recebereis é algo que está no futuro, não é no mesmo ato. Mas você tendo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você sabe que é teu direito de receber o Espírito Santo. Porque você tem o nome do Pai na tua própria vida. É teu direito de buscar segundo as promessas de Deus, para que você alcance então o batismo com o Espírito Santo. Veja, esses homens estavam ali em Jerusalém, segundo a promessa que Jesus tinha dito para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu não lembro agora quantos dias eles ficaram ali, unânimes, esperando pela promessa. Eles já tinham conhecido a Cristo, já caminharam com Jesus Cristo, viram ele fazer prodígios, milagres, maravilhas, mas no entanto ainda eles não tinham sido revestidos de poder, não tinham sido revestidos do Espírito Santo, mas eles tinham visto os sinais, eles tinham visto os prodígios, mas agora ali em Jerusalém eles estavam aguardando a uma promessa que Jesus tinha dito: eu vou, mas eu volto e estarei convosco e até mesmo em vós. Veja, e ali quando eles estavam ali em Jerusalém, esperando a promessa que Jesus tinha feito a eles, foram vistas línguas repartidas como de fogo. Quem eram aquelas línguas repartidas como de fogo? Era a promessa de Jesus, era o próprio Jesus Cristo. Mas você vai dizer assim: mas ele era coluna de fogo? Você vai ver que quando Paulo, no caminho de Damasco, uma luz cegou os olhos dele, derrubou ele do cavalo, e ele disse assim: ó, quem és tu, Senhor? Daquela luz saiu o quê? Uma voz que disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Jesus é a luz, Jesus é o mesmo que guiou a nação de Israel, ele é a luz, ele é o Logos de Deus. Amém? Amém. Veja, então eles receberam o quê? Receberam a Cristo em suas vidas. A própria vida que estava em Jesus agora estava sobre eles. Amém? Amém. Veja, irmãos, o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, então quando Ele nos encontrou, nós estávamos mortos. Mortos, porque a palavra morte
quer dizer separação eterna de Deus. Você estava separado ainda que você tivesse vida na terra, mas você se considera morto quando você não tem a vida do próprio Deus em você. Você pode viver alguns anos só nessa terra, mas sem a vida eterna, que é a vida de Deus, ou a vida de Deus em você, você vai viver alguns poucos anos nessa terra, você vai para a sepultura e dali você só vai ter o julgamento. E do julgamento, se você se encontrar em falta com a palavra de Deus, é o inferno. Mas eu creio que Deus, Ele nos chamou, não foi apenas para nos deixar no caminho. Ele nos chamou porque realmente a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esta é a nossa promessa. Esta é onde nós estamos firmes. Temos fraqueza, temos lutas, temos falhas, temos. Mas a nossa crença, nossa fé, ela não está estabelecida em nós. A nossa fé está estabelecida naquele que nos prometeu, naquele que nos começou a boa obra. E é Ele que vai aperfeiçoar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Veja, São João, capítulo 3. Livro de São João, capítulo 3, no versículo 1. São João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Quer dizer, isso não causa em ti um avivamento, não causa em ti uma maravilha, algo que pode mover a tua alma, que é necessário você nascer de novo. Quer dizer, é necessário você deixar a velha vida, o velho homem, para ter uma novidade de vida, para que realmente a tua alma, a tua velha natureza seja arrancada de você e a própria vida de Deus habite dentro do teu coração. Era o que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Claro que ainda não era o momento da promessa, ainda não era o tempo que Jesus tinha descido para encher com o Espírito Santo. Ali era apenas uma promessa que serviu para Nicodemos, serviu para os seus discípulos e serve para nós, porque é necessário vos nascer de novo. Amém? Veja, irmãos, eu estava lendo a mensagem do nosso profeta. Mobrana diz que Elias, quando ele chegou no ápice, o Elias mesmo, o profeta Elias, quando ele chegou no ápice da sua trajetória aqui na terra, Elias ele se escondeu em uma caverna. Eu quero ler em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 11. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Diz assim: e Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto fogo, porém também o Senhor não estava no fogo.
E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Mas deixa eu voltar só um pouquinho nisso que eu estou lendo antes, porque o conhecimento que nos é dado, o Senhor ele pode estar no fogo, pode estar no fogo. Eu não vou limitar a Deus, porque Deus ele pode estar no fogo. Os 3 jovens hebreus, eles estavam onde? Eles foram lançados em uma fornalha ardente, uma fornalha de fogo, e Deus entrou com ele. Ele pode estar no vento? Sim, ele pode estar no vento, ele pode estar no redemoinho de vento, ele pode estar ali. Nesta ocasião, ele não estava nem no fogo, nem no vento, nem no terremoto, mas ele pode também estar no terremoto, como ele desceu diante do Monte Sinai, a terra tremeu e houve raios, relâmpagos, e o povo de Israel, olhando para o monte, temeram a Deus, e Deus estava sobre o monte. Então nós não vamos limitar a Deus, mas ele pode, mas nessa ocasião ele não estava, ele estava em uma voz mansa e suave. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para matar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate de Abel, meu lar, ungirás profeta em teu lugar. Veja, vamos ficar aqui com Eliseu no versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Veja, irmãos, a mesma coisa de Eliseu está se repetindo, porque Elias ele é um tipo, e Eliseu é um tipo. Elias ele é um tipo e Eliseu é um tipo da noiva, quer dizer, ele toma a porção dobrada de Elias. Aquela capa que Elias lançou sobre Eliseu é a mesma capa que Elias lançou sobre nós. Amém. Agora veja, se nós ouvindo a voz do Elias, um convite para seguir a ele, o que nós fizemos? Nós deixamos a nossa vida pregressa para trás, o nosso velho eu, o nosso velho homem, para seguir o que? O homem, seguir a Elias, porque tinha um ministério, e nós queríamos seguir os passos de Elias. Veja, irmãos, e como nós desejamos seguir os passos de Elias, veja, Elias, quando ele convida Eliseu, Elias diz assim: Eliseu, eu vou a Betel, mas tu fique aqui. E Betel quer dizer a casa do pão de Deus, quer dizer justificação. Mas o Eliseu disse assim: ó, vive a tua alma e vive o Senhor, que eu não te deixarei. E a Bíblia diz que seguiram eles ambos juntos. Veja, chega de uma outra ocasião, vem Elias e diz para Eliseu: Eliseu, eu vou até Jericó, e eu peço que tu fique aqui. E eu vou e eu volto. Ele disse: vive a tua alma e vive o Senhor, que eu não te deixarei. E Jericó, o significado de Jericó quer dizer perfumado, santificação, que é a segunda etapa da graça. Veja, mas ele sabia que ele precisava seguir os passos de Elias. Veja, chega numa outra ocasião, e o Elias vem e diz a Eliseu: Eliseu, fica-te aqui porque eu vou ao Jordão.
Mas o Eliseu disse: vive a tua alma e vive o Senhor, que eu não te deixarei. E foram ambos até o Jordão. E quando eles chegaram no Jordão, o Jordão, ele significa morte. Quando eles chegaram no Jordão, o Elias pegou a sua capa e ele fendeu o Jordão, e o Jordão abriu-se ao meio. E eles passaram em terra seca para o outro lado. O nosso profeta de Deus diz que eles começaram a ter um avivamento, porque quando Elias, atravessando o Jordão, ele chegando do outro lado, havia ali as carruagens de fogo, os cavalos de fogo, ele estava debaixo de algo sobrenatural. E aquilo encheu a alma de Eliseu. Aquilo foi um regozijo muito grande, foi um avivamento para Eliseu, porque ele estava vendo algo tremendo, algo extraordinário, algo que ele não tinha visto ainda antes. Era sobrenatural, eram as carruagens de fogo, eram os anjos do Senhor, e aquilo causou realmente um impacto em sua vida. Amém. Mas vendo aquilo dali, e o Elias diz assim: ó, peça-te o que tu queres. Sabe, olhando pelo poder sobrenatural, olhando para debaixo daquela, vamos dizer assim, daquelas promessas, daquele poder sobrenatural, ele diz assim: ó, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Agora, o Eliseu não sabia dos problemas que o Elias tinha passado. O Eliseu não sabia das dificuldades que o Elias tinha passado, das perseguições de Jezabel sobre a sua vida, das suas tristezas, dos seus momentos que ele teve que ficar debaixo do pé de símbolo, e uma mulher chega a dizer que ele estava depressivo. Esses problemas não foi passado para Eliseu, mas Eliseu tinha visto realmente somente a glória do Senhor, e ele disse assim: olha, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Aí o Elias, sabendo que era aquilo que ele tinha passado, sabendo da dificuldade que ele tinha passado, das lutas que ele tinha pelejado, ele dizia assim: ó, dura coisas tu me pedes. Quer dizer, aquilo que tu quer de mim, tu vai passar em dobro. A tua luta, se tu sabe o que eu passei na minha vida na terra, tu vai passar em dobro. Tu vai ter que pelejar em dobro. Mas por quê? Assim nós, quando nós viemos para essa mensagem, o primeiro impacto que nós tivemos com ela, a primeira leitura que nós vimos, é só maravilha, é só sinais, é só prodígio. Mas não para. A gente esquece que há problemas na caminhada. A gente esquece que há problema na jornada. Veja, irmãos, a nação de Israel, quando eu estou falando sobre avivamento, quando o Moisés foi lá, tirou a nação segundo as promessas de Deus, tirou a nação de Israel do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, quando eles chegaram no outro lado do mar, o Brana diz que a Miriam tomou um tamborim e ela começou a se alegrar. Por que ela começou a se alegrar? Porque elas começaram a olhar para trás e olhar no mar, aqueles homens que outrora tinham escravizado eles, que outrora tinham chicoteado eles, que outrora tinham tornado eles como escravos. Agora eles estavam vendo eles todos mortos, vendo as carruagens dos faraós, vendo os soldados de faraó todos ali mortos. E ali eles se alegraram, realmente tiveram um avivamento, porque realmente viram ali que tudo aquilo que o perseguiam, tudo aquilo que o escravizavam, tinha sido perecido no mar. Amém. E cantaram e dançaram no Espírito. Mas era um avivamento? Com certeza era um avivamento. Mas era só isso. Quando eles começaram, eles achavam que agora nós saímos das garras de Faraó, agora nós já temos a vitória. Aí o Romana diz que Deus pega eles e leva eles diante de uma água amarga. Acabou. Mensagem, redenção em plenitude e regozijo. O Romana diz assim: aqui vão eles através do deserto agora. Depois da reunião na moda antiga, agora eles estão fazendo uma jornada. Não é estranho que eles tenham sido dirigidos diretamente para o deserto do pecado, diretamente para o deserto, diretamente para a fonte de água amarga. Você poderia imaginar Deus levando seus filhos, logo depois de terem sido salvos e enchidos com o Espírito Santo para a fonte de água amarga? Claro,
ele gostaria de expressar seu amor. Ele gostaria de se expressar seu amor a eles novamente. Isso mesmo. Eles subiram lá em cima. Você sabe, quando você tem o Espírito Santo, você enfrenta muitos obstáculos. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Deus faz você estar de frente com eles, encarando-os para que então Ele possa mostrar-lhes seu poder e sua bondade. No parágrafo 60 ele diz: é aí quando o deserto, quando aquele que vive no deserto começa a murmurar e reclamar. Pois vou lhe contar. Quando aquele velho pastor esteve aqui, aquele velho pregador que pregou aquela religião antiquada, daquele jeito, eu não sei se ele estava certo ou não. Vou te dizer, ele deixou minha mãe com tanta raiva, certa noite, que ela foi para casa, e eu lhe digo, ela estava como que agitada. Ela devia estar isso mesmo, eu não sei se quero ouvir mais aquilo ou não. É aí que seu suprimento de água é cortado, isso mesmo. É aí que você chega ao deserto. Agora, irmãos, Deus tem um plano. A Bíblia, nada, nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. Nada acontece neste mundo. Nós passamos por provas difíceis, por provações difíceis realmente, mas uma coisa que eu vejo, a coisa mais triste que eu vejo, é a pessoa ser murmurenta, não reconhecer a mão de Deus, chegar diante da prova, não reconhecer o seu chamado. Porque se Deus chamou, quando Deus te pegou, o estado que você se encontrava era algo terrível. Ele tirou você das garras de Satanás. Não foi a tua força, não foi o teu poder, não foi a mão de Deus. Você nunca poderia ter vencido o diabo, nunca. Você não teria poder para isso, mas Deus, que é cheio de misericórdia, Ele foi lá e arrancou você das garras do diabo. Quer dizer, Ele te justificou, Ele te trouxe para o caminho. Agora, diante de outras provações que você passa, que você chega diante delas, você esquece que aquele mesmo Deus que tirou você daquele estágio terrível, agora não tem poder para liquidar esse problema. Daí você começa a murmurar. É o pior erro do cristão, é a murmuração. É a falta de reconhecimento de um Deus que fez uma promessa: eu estarei convosco e até mesmo em vós todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse que você não iria passar por problema, Ele não disse que você não ia falhar, Ele não disse que você não iria cair, Ele não falou nada, Ele só fez uma promessa: eu estarei convosco e até mesmo em vós todos os dias. Esta é a promessa de Deus. Esta é a palavra de Deus para nós. Então veja, provações, claro que nós vamos passar. A nação de Israel passou por muitas. Agora, o que eu amo, o que eu admiro, porque não é apenas um avivamento que vai nos levar ao céu, não é apenas um culto fervoroso que vai nos levar ao céu, mas é de cada culto. Eu não sou contrário ao culto de avivamento, eu estou falando a respeito disso. Que o Espírito Santo, Ele nos aviva, avivar, quer dizer, é nos moldar, é transformar. Sabe o que é algo mais avivado que existe? Olhe para o mar. Olha quantos rios poluídos que lançam águas podres para ele. E olha para ele. Vê se ele mantém a poluição dentro dele. Ele é vivo. Ele é vivo. Você sabe o que é a ressaca? Passa depois da ressaca na beira da praia e começa a olhar na praia. Todo o lixo que os rios jogaram, que os seres humanos lançaram sobre ele, ele joga tudo fora. Porque ele é vivo. Ele está sempre vivo. Sempre. E ele não permite, não que a sujeira não vai até ele, mas ele não permite que a sujeira permaneça. Então ele joga para a praia, para que não fique ali. Isso é o que nós devemos ser, um mar vivo. Mesmo que problemas venham,
mas nós temos que saber e ter a convicção que Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa de estar conosco todos os dias até a consumação do século. Bem, irmãos, agora, se nós pararmos para pensar, Josué e Caleb saíram debaixo da mesma voz, debaixo da mesma liderança, junto com 2 milhões de pessoas, todos eles saíram com uma promessa de chegar na terra prometida. Essa era a promessa, que eles iriam chegar lá na terra prometida. Todos eles, cada prova que eles passavam, eles murmuravam. Não se fala de Josué e Caleb, porque eles não estavam olhando para as provas, eles não estavam olhando para a dificuldade, eles estavam olhando exatamente para a promessa. Aquilo que Deus tinha prometido a eles. E eles estavam olhando para lá. Eu vou chegar naquela terra prometida, eu vou chegar naquele lugar. Se Deus, o poderoso Deus, me tirou eu das garras de Faraó, com certeza eu vou chegar lá. Esse era o propósito dos dois. Veja, irmãos, o mesmo problema, as mesmas dificuldades, tudo eles passaram iguais. Todas. As lutas também foram iguais. Mas uma coisa é perseverar até o fim. Amém. Perseverar sem murmurar. E outra coisa, Jordão significa morte, significa descer. Deixa eu ver uma escritura que diz assim, Mateus capítulo 23, versículo 12. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jordão significa isso. Nunca é soberba. Quando você deixa subir a soberba, deixa subir o crentão, para falar de agora, quando você se acha que você é um crentão e você está acima dos outros, ou coisa desgraçada isso. Porque quando a gente começa a olhar para os outros acima de nós, isso está maravilhoso. Mas daí quando você começa a olhar de cima para baixo, sabe o que Deus faz? Ele te dá uma rasteira, dá um chute no calcanhar, ele te joga bem deitadinho, sabe? Humilhado, para que você olhe para o teu irmão mais fraco e veja que ele é mais forte do que você. Não estou falando algo sobre a palavra de Deus? Paulo disse, quando eu estou fraco, quando eu estou forte, é contrário ao nosso pensamento. Por isso que a nossa confiança, irmão, então tem que estar em nós. A nossa confiança ela tem que estar completamente nas promessas de Deus. Ainda sendo forte, ainda sendo fraco, a nossa confiança tem que estar na palavra de Deus. Sabe, olha isso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é Deus. E Ele sendo Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Quando você começa a achar que você está fazendo algo para Ele, Ele vai te derrubar, porque Ele não vai dividir. Quando você reconhece que é Ele fazendo, aí o barco começa a despachar. Quando você reconhece que é Ele que está mudando o teu caráter, que é Ele que está transformando a tua vida, você começa a caminhar. Mas quando você pensa que você está fazendo algo, aí você desmancha. Aí você vai lá para baixo. Ele não divide. Não divide o céu com o diabo. Ele não divide, Ele é Deus. Ele é superior. Ele é um grande chega assim, quando nós chegarmos lá do outro lado, quando nós adentrarmos diante do portal eterno, quando nós cruzarmos do outro lado, vai haver uma velha cruz ali. Para que todos olhem para aquela cruz e dizem assim, eu venci por causa desta cruz. Não foi por causa de mim. Eu venci por causa daquela cruz. Não foi a minha capacidade, mas foi o quanto eu me prostrei diante daquela cruz, e quanto eu clamei, o quanto eu chorei, o quanto eu busquei, o quanto eu lamentei a minha vida miserável. Eu vou olhar para aquela cruz e vou lembrar das minhas lamentações, dos meus erros, porque ali naquela cruz foi exatamente o sinal que todos nós cristãos dobramos nossos joelhos e lembramos dele todo dia. Eu acho incrível a vida do crente. Porque nós deveríamos, meus irmãos, parece que é tão maravilhoso nós pensarmos num Deus que Isaías viu. Isaías viu o céu e ele viu a Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu os querubins ali clamando um para o outro, clamando, não estava me falando, estava clamando, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos.
Senhor dos Exércitos. Aleluia. Mas isso que eu quero dizer para você, mas isso quase não vem em nossa memória. Mas o que mais vem na memória do cristão é a cena mais horrível. É o cenário do Calvário. É o cenário do Calvário. O que mais vem no nosso coração, no nossos pensamentos, é o cenário do Calvário, porque lá está representando a nós, representando os nossos pecados, representando as nossas fraquezas. Ele não pecou, ele se fez pecado. Amém. Quem pecou foi eu, quem falhou foi eu, quem errou foi eu, ele não. Ele foi buscado nele o próprio, me falha a memória agora, dos soldados Herodes, eu creio, que olhou nele, procurou falhas e fraquezas dele, e disse: mas eu não vejo nenhum problema nele, não há falha nele, porque como é que eu vou condenar alguém se eu não vejo falha? Não havia falha nele, mas por que foi crucificado? Porque era levando os meus pecados, levando as minhas iniquidades, levando as minhas enfermidades. Ele, por isso que você vai lembrar sempre do cenário do Calvário. E é difícil você lembrar do Rei, porque é tentar enxergar a glória do Senhor. É difícil. Você vai muitas vezes lembrar realmente do sofrimento do Calvário. Veja, louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmãos, agora Caleb e Josué passaram pelos mesmos problemas, mas olha o maior avivamento que eu creio, é quando você chega realmente a ter o real Espírito Santo, porque o avivamento você pode receber um dom do Espírito Santo e se avivar. Veja, a igreja pentecostal, não a igreja do Pentecostes, a verdadeira igreja do Pentecostes, porque eles receberam o Espírito Santo, o próprio Deus na vida deles. Quer dizer, a palavra, Deus, o verbo estava encarnado neles, eles saíram ali falando em outras línguas. As pessoas pensam que falar em outras línguas é a evidência do Espírito Santo. Eles saíram falando em outras línguas porque, como nós lemos, havia várias nações em línguas diferentes. E as outras línguas que eles estavam falando naquela ocasião é que cada nação, o espanto deles é que um homem falava e cada nação ouvia segundo aquele homem falava. Foi isso que chamou a atenção. Não era uma língua dos anjos, não, era a língua que Deus estava traduzindo para cada um de cada nação. Ah, é errado falar língua estranha? Não, não é errado, é um dom que Deus dá. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, porque a pessoa está ali, debaixo de uma unção, de repente ela vai abrir a boca para falar e aquilo não sai algo humano, não é uma palavra que você compreende. De repente o outro se levanta do lado e realmente entrega a mensagem que Deus deu àquele que falou língua estranha. Eu acho lindo isso, eu acho maravilhoso, eu acho que isso é real na igreja. Agora, não também ter um cuidado, que isso não se torne uma bagunça, mas seja conforme a palavra de Deus, conforme os ensinamentos de Deus, mas é tremendo. Agora, se nós ficássemos somente com os dons, veja, lá estava o tempo, lá pesquisa na Rua Azusa, mal chegou a Rua Azusa, o poder, a glória de Deus era tão grande, que chamaram até mesmo um bombeiro, era como uma sarça que se queimava e não se consumia. Chamaram o bombeiro porque achavam que era fogo literal, mas não era fogo literal, era a glória do Senhor sobre aquele lugar. Aí o bombeiro chega e diz assim: aqui eles estavam lá, eles não tinham nem arpinha, eles cantavam em língua estranha e todos eles se entendiam debaixo da glória do Senhor. Aí você olha e diz assim: que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Aí Deus pega um homem, um profeta, vai lá e coloca no meio deles. Coloca no meio deles e diz assim: organiza isso aí, porque não está certo. Mas deixa eu ver essa cena. Eu nunca vi um anjo, se eu ver um anjo, eu desmaio. Eu nunca vi. A luz que eu vejo é essa daqui ou do sol. Nunca vi. Mas uma coisa é séria. Eu creio na palavra de Deus. Amém. E a promessa também não é só para aqueles que creram, também é para aqueles que nunca viram, mas creram. Amém. Pode ser que alguns nunca vão ver nada, mas tenha confiança naquilo que eles realmente foram e tiveram a revelação da palavra de Deus. Mas uma coisa é séria: se um anjo aparecer para mim, e se ele não falar conforme está escrito, ele vai escutar mesmo. Porque Paulo é divertido. Paulo disse ainda que um anjo desça do céu e traga uma outra mensagem que eu não tenha anunciado,
isso seja anátema, quer dizer, se torne como lixo, jogue no lixo. Então, que seja um anjo verdadeiro, que seja com a mensagem fora que está escrito para longe de mim. Ainda que ele venha como uma luz. Sabe lá? Prefiro ficar sem vento somente na expectativa. Um dia eu vou ouvir a minha voz, uma voz me chamando. Um dia eu vou ouvir uma voz me chamando. E eu vou ser transformado por meio dessa voz. Amém. Amém? Então, eu creio dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, irmãos. Acelerado, irmão. Agora veja que interessante. Eu vou encerrar com isso. Eu quero ir lá em Josué, no capítulo 14, no versículo 10. Diz assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Não é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para o expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Ele tinha 40 anos quando ele chegou ali na terra prometida, e ele viu que realmente aquilo que Deus tinha prometido tinha frutos naquela terra. E nós sabemos que temos frutos. Qual os frutos, irmãos? O fruto não é falar em línguas. O fruto não é profetizar. Amém. O fruto não é isso. O fruto é amor. O fruto é gozo. O fruto é paz. O fruto é longanimidade. Estes são os frutos do Espírito. Amém. Agora, nós devemos ser que nem Caleb, possuir a terra, porque a terra nos representa, e também nela habita os inimigos, os gigantes. É nela, essa mesma terra, onde habita o Senhor, também habita os gigantes. Onde habitavam os frutos, também habitavam os gigantes. E os gigantes que eu digo é a ira, o ódio, a raiva, a amargura, o adultério, a fornicação. Mas nós devemos olhar para esses gigantes e dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Olhar para os gigantes. Agora você não pode ter medo dos gigantes. Agora, olha um pouquinho lá para trás, lá aonde você era, lá onde Deus te tomou. Você era possuído por milhares de gigantes. Ele tirou você da mão de milhares, era um monte que te escravizava, você não tinha força para nada. Agora você tem 2, 3 só. Não é muito mais, ele já tirou de muitos. Você não chegou à perfeição ainda? Mas claro que não, eu também não cheguei. Mas eu estou lutando por ela. Porque é uma promessa. Ele disse que ele vai me aperfeiçoar até o dia da sua chegada. Amém. Então quando ele chegar, eu sei que eu vou estar perfeito. Amém. Mas eu já venci tanto. Meu Deus do céu, já venci tanto gigante nesse mundo. Olha, se vocês soubessem de onde eu vim, a quantidade de gigantes que eu já derrubei, derruba eles não tem pelo caminho aí, tem que puxar a espada, matar esses gigantes pelo caminho. Mas eu vou chegar lá. Tem alguns ainda que ficam insistindo, mas eles vão perder. Ele prometeu Davi. É a promessa dele. Sabe o que significa Hebron? Aliança. Aliança. E ele nos fez uma aliança para conosco. E ele não quebra a sua aliança. Se ele nos chamou, ele começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Amém. Aperfeiçoar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos se colocar de pé. Agora você não
se acordar triste. Você não tem motivo para se acordar enublado. Eu vi uma mulher, uma senhora, perguntando para duas coisas. Ela fez uma pergunta assim: se tivesse 1 milhão para você, você ficaria feliz? As duas disseram assim: nossa, ficaria muito feliz. Se tivesse 10 milhões para você, você ficaria feliz? Nossa, imensamente feliz. E se tivesse 100 milhões para você, você trocaria o teu dia do amanhã, exterminaria o teu dia do amanhã, e você recebesse 100 milhões só para desaproveitar o dia de hoje. Aí ela disse assim: não, eu não trocaria meu dia do amanhã por 100 milhões. Aí a senhora falou assim para ela: então por que você se acorda reclamando? Então por que você se acorda murmurando? Se 1 milhão te traz felicidade, se 100 milhões traz felicidade, o dia do amanhã não era para trazer muito mais do que 100 milhões. Você vai se acordar com vida. Você vai se acordar segundo a tua fé, com vida. E Ele te deu vida para você desfrutar. Então não se acorda murmurando. Se acorde glorificando a Deus. Se acorde avivado. Se acorde adorando ao Senhor. Se acorde agradecendo ao Senhor. Lendo a sua palavra. Orando e agradecendo pela noite que você passou. Não seja birrento pela manhã, mas se acorde adorando ao Senhor. Amém. Seja uma pessoa avivada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Grandioso Deus, nosso Salvador. Nós te agradecemos, a Deus, pela tua palavra, Senhor. E te agradecemos, a Deus, pela tua presença em nossas vidas, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e a nossa vida, Pai. E a tua palavra vem conforme a nossa necessidade, Senhor. E ela não volta vazia, Pai, mas ela é um prazer para o Senhor cumprir a tua palavra em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, se até aqui, em alguns momentos de nossas vidas, nós murmuramos, nós reclamamos, ó Deus, nós queremos pedir perdão para ti, Senhor. Que o Senhor perdoa os nossos pecados. Que o Senhor perdoa, ó Deus, que nós não enxergar a tua presença, Pai. Porque o Senhor prometeu estar conosco, Pai. E às vezes nós não enxergamos a tua presença, mesmo na prova, mesmo na dificuldade, mesmo nas fraquezas, Pai. O Senhor jamais falharia com a tua promessa. E o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Nós queremos pedir hoje, Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa de nós não termos sensibilidade, Senhor, e sentirmos a tua presença, Pai. Ó Deus, ajuda-nos pela tua graça. Ajuda-nos pela tua misericórdia, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Estamos despedidos, irmão, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.